Fala galera, vocês estão no canal Investindo com o Contador e estamos aqui para mais um vídeo. Antes de começar esse conteúdo, eu peço que você se inscreva no canal, ative o sininho de notificações para não perder os próximos vídeos, deixe seu like, compartilhe o conteúdo em suas redes sociais com seus amigos e ao final, deixe nos comentários as dúvidas e sugestões. No vídeo de hoje, nós vamos falar um pouco mais sobre as ações da empresa Petrobras, que é uma das maiores companhias do Brasil, e vou mostrar alguns indicadores da empresa, como seu valor atualmente de negociação das suas ações, dividendo dos últimos 12 meses, e ao final do vídeo eu vou deixar a minha opinião, o que eu acho da Petrobras, se é um bom tipo de investimento, se não é, se eu possuo as ações da Petrobras na minha carteira, se eu não possuo e, caso não possua, por que não possuo ações da empresa Petrobras. Vou entrar aqui no site da Petrobras, site oficial da empresa, para poder ler um pouquinho melhor do que é a Petrobras, o que ela faz, para que vocês possam entender um pouco melhor. Eu sei que vocês conhecem genericamente a Petrobras, mas eu vou estar falando um pouco mais detalhadamente sobre ela. Somos uma empresa brasileira com mais de 40 mil empregados, comprometida em gerar mais valor para nossos acionistas e para a sociedade, com foco em petróleo e gás, com segurança e respeito às pessoas e ao meio ambiente. Somos um dos maiores produtores de petróleo e gás do mundo, atuando principalmente na exploração e produção, refino, geração e comercialização de energia. Temos uma grande base de reserva provadas e adquirimos expertise em exploração e produção em águas profundas e ultraprofundas, com resultado de quase 50 anos no desenvolvimento de bacias offshore brasileiras, tornando-nos líderes mundiais neste segmento. Aqui vocês podem perceber os investimentos da Petrobras, que estão na casa de 8 milhões de dólares, a receita de vendas atual, o lucro líquido e a quantidade de acionista. A Petrobras possui atualmente cerca de 750 mil acionistas, os números de empregado, mais de 40 mil colaboradores, a produção diária de petróleo, que está em 2,84 milhões de barris de óleo equivalente por dia, os poços produtores, que são 5.646 poços que ela produz atualmente, de óleo e gás, as reservas que ela possui e as plataformas em produção, que são 67 atualmente. Ela possui 13 refinarias atualmente, produção de derivados está na casa de 1.828.000 barris por dia. Então, como vocês podem perceber, a Petrobras é uma gigante, uma empresa muito grande brasileira, que está no ramo de produção, exploração, refino de petróleo e seus derivados. É uma grande empresa, possui um número muito grande de acionistas e vamos ver um pouco mais sobre a Petrobras. Petrobras registra lucro líquido recorde de 106 bilhões em 2021. Resultado foi influenciado pelo aumento do preço de petróleo no mercado internacional, corte de custos e aumento das vendas de combustíveis. A Petrobras informou nesta quarta-feira, 23, que registrou lucro líquido recorde de 106 bilhões em 2021. Em 2020, a estatal reportou ganhos de 31 bilhões, o que representa um avanço anual de 1.400%. No quarto trimestre, no entanto, o lucro da companhia foi de 31,5 bilhões, 44,4% menor do que o registrado no mesmo período do ano anterior. Como vocês podem perceber, a Petrobras tem se beneficiado nos últimos tempos com o aumento da cotação do petróleo no mercado internacional. Porque no Brasil, a Petrobras possui um mecanismo de precificação dos seus derivados de petróleo que são atrelados ao petróleo no mercado internacional. Na medida que o petróleo sobe no mercado internacional, a Petrobras reajusta os preços dos combustíveis e derivados de petróleo aqui no mercado nacional. E isso tem feito com que a Petrobras venha estar lucrando cada vez mais. É uma medida polêmica, é uma forma de precificação bastante polêmica, porque nós sabemos que lá na bomba o consumidor final
pagará por esses aumentos excessivos por parte da Petrobras. Porém, essa medida foi uma medida adotada no governo Michel Temer, que foi feita para poder fazer com que a empresa não venha sofrer prejuízos com a cotação disparando do petróleo no mercado internacional. Porque a Petrobras ela produz o barril de petróleo bruto, exporta esse petróleo bruto para o exterior e depois ela importa o petróleo fino, que já é refinado, e ela não possui atualmente capacidade de refino para pegar o petróleo bruto e refinar ele e transformar ele em petróleo leve. Então, por isso que existe esse mecanismo de precificação do preço dos combustíveis no Brasil, porque ela importa o petróleo fino para então distribuir aqui no país os combustíveis e derivados do petróleo. Por isso que existe esse mecanismo. Apesar de ser polêmico, é um mecanismo que fez com que a Petrobras pudesse sair das lamas. Sem contar que nós sabemos que a Petrobras, nos últimos anos, ela se envolveu em esquemas de corrupção que fizeram com que também a empresa sofresse bastante nos últimos governos. Então, nós tivemos essa mudança no governo Michel Temer para que a empresa pudesse ter uma lucratividade maior e não sofresse com a variação do petróleo no mercado internacional. É uma empresa gigantesca brasileira. Nos últimos anos, ela tem se beneficiado bastante com a elevação do petróleo no mercado internacional, e eu vou mostrar um pouco mais aqui para vocês dos principais indicadores da Petrobras para que vocês possam analisar um pouco melhor sobre a empresa. Nós vamos entrar aqui no site Status Invest, que é o site onde eu me baseio para tomar as minhas decisões de investimento, e eu vou deixar no link na descrição para todos vocês estarem pesquisando. Vocês podem pesquisar aqui por ações, fundos imobiliários, BDRs e diversos fundos, Tesouro Direto. É um site excelente porque ele já traz os principais indicadores das empresas ou fundos imobiliários. Atualmente, a Petrobras está sendo negociada, as ações preferenciais PTR4 está sendo negociada no valor de R$ 34,22. O dividend yield da Petrobras nos últimos 12 meses está na casa de 16,52%, o que representa que nos últimos 12 meses a Petrobras distribuiu para os seus acionistas 5,65 centavos, R$ 5,65 para cada ação que um acionista possuísse. É um dividendo extraordinário, não é um dividendo recorrente, porque nós sabemos que a empresa está sendo beneficiada pelo aumento do petróleo no mercado internacional, então vocês têm que tomar bastante cuidado, não investir em uma empresa apenas por olharem o dividend yield nos últimos 12 meses. Por quê? Porque esse número pode não se repetir nos próximos 12 meses. Ele pode subir, como pode também descer. Então, é um bom indicador o dividend yield, porém, você não pode apenas analisar ele. Você tem que olhar outros indicadores da empresa para tomar a sua decisão de investimento. Então, é um dividend yield extraordinário, acima da inflação, acima da taxa Selic, que está em 10,75% atualmente. Nós vamos olhar aqui um pouco mais sobre seus indicadores. Vocês podem perceber aqui que o lucro por ação da Petrobras está em 10,35. É um indicador extraordinário. A empresa é bastante rentável. E aqui vocês podem também perceber o valor patrimonial por ação, que está avaliado atualmente em R$ 28,29. Como vocês podem perceber, a Petrobras está sendo negociada, as suas ações preferenciais PTR4 está negociada atualmente bem acima do valor por ação dela, que é 34,22 o seu valor de negociação atual, e ela vale o seu preço justo atualmente R$ 28,29. Apesar de estar acima do seu valor patrimonial, ela é uma empresa bastante rentável, como vocês podem perceber no indicador lucro por ação, como também vocês podem perceber no dividend yield de 16,52%. É uma empresa que ela, ao longo dos últimos anos, vem se desfazendo de alguns ativos para que a empresa possa estar resolvendo um problema grave dos últimos governos, que era o endividamento. A Petrobras era uma empresa extremamente endividada. Se comparada com outras empresas do setor, empresas de outros países,
é uma empresa que estava bastante alavancada, as suas dívidas estavam bastante elevadas, por isso a Petrobras tomou a decisão nos últimos anos de desfazer de alguns ativos para resolver o problema da sua dívida. Agora eu vou estar falando para vocês o que eu acho das ações da empresa Petrobras. A minha avaliação. Você pode ter uma avaliação diferente, essa é apenas a minha avaliação. O que eu acho da Petrobras? Eu acho que a Petrobras é uma excelente empresa, é uma excelente opção de investimento, dado a sua capacidade de geração de caixa, e vocês podem perceber também o elevado grau de distribuição de dividendos, que pode se confirmar nos últimos anos ou não, caso a cotação do barril do petróleo no mercado internacional venha a cair, consequentemente, o lucro da empresa cairá e o dividend yield também sofrerá os seus impactos. Porém, nós temos visto nos últimos dias diversas notícias, como o conflito na Ucrânia, da Rússia com a Ucrânia, que pode gerar um conflito internacional e, com isso, certamente, o barril do petróleo disparará no mercado internacional. Isso fará com que o preço do barril do petróleo no mercado internacional venha a disparar, porque todos temem um conflito armado no mundo. E, em contrapartida, caso os problemas econômicos do mundo venham se resolver por causa da crise epidêmica que nós enfrentamos atualmente, isso pode fazer com que o preço do petróleo venha a cair. Então vocês têm que ter bastante atenção se vocês pretendem investir na Petrobras para a cotação no mercado internacional. Atualmente está elevadíssima e pode ser que esse preço elevado no mercado internacional não venha a se fixar nos valores atuais. E se cair, vocês verão os lucros e os dividendos da Petrobras caindo. Então, eu acho uma empresa extraordinária, acho que ela tem um potencial muito grande de geração de caixa e também de distribuição de dividendos, porém, eu não invisto atualmente na Petrobras porque ela é uma empresa estatal, federal, e ela sofreu nos últimos anos com a corrupção. Então, existe um temor muito grande de governos corruptos voltarem ao poder no Brasil e, com isso, a Petrobras sofrer com as influências políticas, com decisões políticas. Nós vimos, nos últimos 10 anos, diversas medidas políticas sendo tomadas na Petrobras e fazendo com que isso gerasse um prejuízo para a empresa. Governos tomando medidas irresponsáveis, que são populares, como o controle do preço dos combustíveis. Isso foi uma decisão do governo Dilma que foi extremamente danosa para a companhia, que fez com que a empresa amargasse prejuízos históricos. Então, eu, apesar de achar uma excelente empresa, atualmente eu não invisto nela por causa dessa insegurança de não saber quem estará gerindo a Petrobras no futuro. Então, essa é a minha opinião. Existem diversas pessoas que gostam de investir na Petrobras por causa do tamanho da empresa, e eu também tenho uma avaliação em relação à Petrobras que a dependência atual do petróleo ao longo dos próximos anos será cada vez menor, porque nós temos visto atualmente diversos automóveis sendo fabricados, automóveis que não dependem mais do petróleo. Já tem também notícias de empresas de companhias aéreas de produção de aviões e aeronaves que também já estão começando a investir nesse ramo elétrico. E isso pode fazer com que as empresas que dependem exclusivamente do petróleo venham a se desvalorizar nos próximos anos, 10, 15, 20 anos. Então, eu não invisto na Petrobras por diversos fatores e esse também é um dos principais, porque eu não posso investir numa empresa que futuramente ela pode sumir do mapa, porque a dependência do petróleo ela vai cada vez mais diminuindo ao longo dos anos. Então, essa é a minha opinião. Você pode ter uma opinião diferente e ela é uma excelente empresa, apesar de eu não investir nela. Então, pessoal, o vídeo de hoje é esse. Espero que vocês tenham gostado. Deixe o seu like, compartilhe esse conteúdo em suas redes sociais com seus amigos e deixe nos comentários o que você acha da Petrobras. Você tem ela na sua carteira? Você acha uma excelente opção de investimento? E também pegue esse vídeo e mande para os seus amigos e parentes que investem na Petrobras ou que pensam em investir nela para que eles possam ter acesso a este conteúdo. E espero vocês no próximo vídeo.